Imagina se o assistente-chefe do autor de Hokuto no Ken, sim, aquele do Omae wa mou shindeiru, viesse pro Brasil e falasse: quero fazer uma revista de mangá, e o Boichi apoiasse essa iniciativa. Pois é, isso aconteceu. Maurício Osamu trabalhou por 16 anos no Japão para vários autores, obras e editoras, inclusive a Shueisha, editora da Shonen Jump. E quando ele voltou ao Brasil e viu que o nosso mercado não estava tão desenvolvido ainda, ele decidiu botar a mão na massa ao invés de só ficar reclamando no Twitter. Nesse vídeo eu vou analisar todas as obras que ele editorou aqui no Brasil para vermos o resultado dessa iniciativa louca. Eu já comentei a história da Shonen West em outro vídeo, então não vou repetir aqui. Assiste ele depois desse aqui se for o caso. Mas o que você precisa saber é que aqui no Brasil sempre rolaram discussões sobre a qualidade das obras nacionais. E não há uma resposta certa. Existem obras absurdamente bem feitas por autores que são reconhecidos e premiados internacionalmente constantemente, e obras feitas por pessoas iniciantes. O que percebemos é que o mercado em geral ainda não se sustenta bem como o americano, europeu, japonês, chinês. E isso tem vários motivos, desde culturais, educacionais, marketing. Isso causa essa grande divisão entre artistas incríveis e os iniciantes, deixando os artistas capacitados sem muito espaço. E é exatamente o nível técnico dessa faixa de pessoas que importa para as coisas darem certo de verdade num grande ecossistema. A Shonen West se propôs a cultivar e ensinar esses artistas, e suas obras serão analisadas agora. Vou começar com as 3 obras que são séries na revista e depois vamos para os one-shots. E olha, como sempre, eu levo em consideração o nível dos autores para ajustar o nível da crítica, mas já aviso que eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, então bora lá. Kintsugi Warrior. Essa obra é sobre um conceito chamado Kintsugi, que é a arte de consertar coisas quebradas usando uma resina com pó de ouro. Existe toda uma questão filosófica sobre aceitar suas imperfeições e valorizar as experiências dentro dessa arte japonesa. E em Kintsugi Warriors isso parece que será relevante. A história parece juntar isso com a habilidade de controlar objetos possuídos por espíritos, algo entre Shaman King e Gash Bell pelo que eu percebi. A trama vai contar a história de Reiki, um garoto estabanado que quebra muitas coisas, mas que faz parte do clube de restauração da escola. E logo ele se vê na obrigação de salvar uma antiga e famosa peça histórica de ser vendida para um homem suspeito, mas as coisas não saem como imaginado. O capítulo 1 abre com uma cena rápida do futuro, enquanto temos uma explicação mais poética do sistema de poder da obra, e seguimos para ver o dia a dia de Reiki. Esse início vai por uma abordagem um pouco mais lenta, focando na contextualização e na comédia, com um toque de coisas sobrenaturais que servem de gancho para você continuar lendo. Então, esse início mostrando o futuro é muito importante, e foi o que me prendeu. Tô curioso para saber sobre o sistema de magia e como será a relação do samurai com o garoto. Agora, sobre o capítulo em si, aparentemente as coisas em vários lugares só estão quebrando e rachando, e ninguém sabe o motivo disso. Por isso, esse evento ganhou o apelido de Terremoto Silencioso. Mas pelo que vemos na parte 1 do primeiro capítulo, parece ser uma questão de espíritos que as pessoas não enxergam. Kintsugi Warrior teve seu primeiro capítulo dividido em 3 partes, cada uma com 20 páginas. E aqui vou aproveitar para explicar por que isso aconteceu. Alguns autores tiveram seus capítulos de mais de 20 páginas cortados para terem 20 páginas pela equipe editorial, por questões de manter o ritmo da revista e o balanço de quantidade das obras em cada edição. Isso não é um problema em si, mas algumas obras tiveram capítulos iniciais de 50, 60 páginas, ou seja, eles foram estruturados para serem uma experiência completa dessa forma, e não uma experiência completa em 20 capítulos, o que acabou prejudicando quem teve que ler essas partes separadamente durante o lançamento. Kintsugi Warrior e Bullseye foram as 2 obras escolhidas para sofrer esse tratamento que inevitavelmente pode atrapalhar. Kintsugi foi escolhido pelo departamento editorial acreditar que a obra aguenta o tranco, e Bullseye foi escolhido por ser a obra de um dos editores da revista, que está disposto a sacrificar a sua história para poder continuar ajudando as outras áreas, como ajudar os demais autores em questão de desenho, background, roteiro e também administrar outras partes do projeto. Felizmente esse é um problema que quem for ler agora não vai passar, porque todas as partes de Kintsugi já estão lá. E fiquem tranquilos que a outra série e os one-shots não tiveram esse tratamento. Todos vieram lá com as suas 50 páginas. Voltando à obra, essas 3 partes do capítulo 1 são mais lentas e focam em mostrar como o Reiki é desastrado. É o tipo de obra que parece que vai construir as coisas com mais paciência, ao invés de sair explodindo tudo na sua cara. Pensa no início de Hunter x Hunter e Shaman King, por exemplo.
Mesmo assim, creio que havia espaço para distribuir melhor os diálogos expositivos. Tivemos certos momentos bem densos, sem tantos ganchos de interesse. O mesmo vale para a determinação do Reiki em salvar o soldado de cerâmica. Temos sim diálogos dizendo que os alunos adoram a estátua, que existe uma superstição e tal. Vemos desde sempre ele sendo incisivo em relação a esse elemento. Mas pra mim faltou eu ver essa conexão emocional dessa relação, sabe? Ou uma demonstração prática do porquê eles gostam do samurai. Aqui ficou muito no papo e pouco na ação. Também encontrei alguns erros de digitação, inclusive nessa parte importante, e um erro de português nesse outro momento importante. Isso não pode acontecer mais, isso é algo que tira a profissionalidade da revista, e parece ser um problema de revisão mesmo. Transcrevam todo esse texto aí, tá aqui no chat GPT perguntando se tem algum erro de português, sei lá. Sinceramente, gostaria de ver isso corrigido com as páginas sendo substituídas. Se não tem esse sistema no site ainda, tratem de adicionar, é essencial. Imagina a dor de cabeça se algo pior acabar passando, como uma página de rascunho, e for necessário apagar o capítulo, comentários, votos, para upar uma versão correta. Dor de cabeça na certa. Mesmo que não dê pra trocar uma página individualmente, que dê pra substituir o upload do capítulo sem ter que deletar aquela entrada inteira e começar outra do zero. Então, todas as obras da revista já podem se considerar cobradas nesse quesito de português. Enfim, a parte 3 do primeiro capítulo acaba com um momento importante, que parece ser o grande acontecimento que vai dar o gatilho pra história acelerar e criar várias dúvidas legais, tipo, como o Reiki vai sair dessa? Essa imprevisibilidade é bem legal, sabemos que ele vai dar um jeito, mas como isso vai acontecer que é a parte interessante. Por isso espero que os próximos capítulos sempre tenham um problema ou um conflito relevante pra não perder o ritmo. No fim, foi uma leitura muito fácil, e isso influencia demais o aproveitamento geral. Em média, todas as histórias têm uma boa leitura na revista, o que é bem legal, pois podemos ver as dicas e ensinamentos do Maurício Osamu em ação, visto que essa é uma das partes que ele mais ajuda. Blue Steel. Essa é uma obra que se passa em um futuro próximo alternativo, onde algumas pessoas são capazes de usar um Blue Steel, um tipo de arma misteriosa que ainda não sabemos muito sobre. Se você perceber, eu não falei dos desenhos ainda, e nem vou falar, afinal são diferentes níveis e estilos, todos buscando melhorar cada vez mais, e você tem a oportunidade de decidir quem merece essa chance. Ao assinar a revista por R$5, você pode dar medalhas para as obras e influenciar o ranking mensal da revista, que premia os autores com uma porcentagem do valor das assinaturas. Então posso garantir que todos ali querem melhorar cada vez mais, para poderem ficar bem no ranking. Por isso, se você tiver alguma crítica, além de votar, comente também. Além da área de comentários da revista, os autores têm redes sociais, e essa é a oportunidade perfeita para você ver eles crescendo e dar sugestões. Voltando pra história, Blue Steel é sobre um jovem que é meio malandro, chamado Joe, e a obra tem aquela pegada meio anos 90 na arte. O primeiro capítulo, que não foi cortado, ou seja, é grandão, apresenta bem o protagonista e o gancho do mundo, o próprio Blue Steel, tendo várias cenas de ação legais, e também vários momentos de comédia, mostrando que a obra não vai ser muito deprimente, algo comum que vemos quando o tema começa a ir pro cyberpunk. Já o capítulo 2 acho que se atrapalhou um pouco no ritmo. Ele é um capítulo de preparação para uma certa personagem entrar na trama principal, mas acabou perdendo muito tempo com contextos que poderiam ter sido condensados. Felizmente, esse erro não é cometido no capítulo 3, que apesar de ter muita conversa, começa a soltar alguns detalhes sobre o Blue Steel, e apresenta de forma incrível o terceiro personagem do grupo, com muito impacto e de forma bem inteligente narrativamente. Aparentemente, esse primeiro arco será sobre algum tipo de heist. Temos o malandro habilidoso, a garota ladra furtiva, e o próximo será algo como o Brutamontes. A leitura foi bem gostosa, e assim como todas as outras obras da Shonen West, ela tem uma assinatura visual bem legal. Sabe quando você vê alguns animes e mangás e acha todos eles meio parecidos demais? Isso não aconteceu na revista. Todos os autores têm traços muito distintos, seja nos personagens, backgrounds ou ambos. Claro que vamos encontrar similaridades visuais e temáticas desses mangás com mangás japoneses, mas o fato de serem bem diferentes entre si dentro da própria revista é bem legal. Blue Steel parece uma obra que lidará com máfias, crimes e outros tipos de conflito urbano, e Joe, curiosamente, quer se desconectar de todo esse mundo digital, sendo um elemento que cria um contraste bem legal. Afinal, por que ele quer fazer isso? Até o momento foi uma execução bem bacana, vamos ver no que vai dar. Bullseye. Bullseye é uma obra sobre arqueólogos mercenários caçadores de tesouro, e muitos desses tesouros possuem algum tipo de poder paranormal, e pelo visto criaturas místicas também existem.
Nas duas partes do primeiro capítulo, o que deu pra perceber foi que teremos diferentes guildas de arqueólogos e no mínimo eles usam artefatos para terem algum tipo de poder e habilidade. Só não dá pra saber se as pessoas em si também têm poderes inatos, mas eu chutaria que sim. Visto que nesses dois capítulos que tivemos, que foram a parte 1 e 2 do capítulo 1, temos um inimigo humanoide que parece que vira algo como uma fumaça. Infelizmente, até a data que eu tô gravando esse vídeo, a quarta edição da revista não saiu ainda, e nela que teremos a parte 3 do capítulo 1. Por isso é muito difícil avaliar, mas dá pra perceber que Benny, o protagonista, é aquele cara meio metido e impaciente, mas de bom coração, e que tem que resolver algumas questões de afirmação pessoal, devido a ter sido rejeitado por alguém importante pra ele no passado. Enquanto Naomi é uma personagem mais inteligente e divertida, preferindo estratégias menos diretas do que seu companheiro de missão. Dá pra ver que é aquele shonenzão clássico, né? Temos muitas caras e bocas, comédia, locais enormes, guildas, um grande sonho e tudo mais. A história já pula direto na ação e na correria, chegando com os dois pés na porta da aventura. E quando sair a terceira parte do primeiro capítulo, creio que veremos que foi uma estreia mais focada nas dinâmicas da aventura em si do que nos personagens, apresentando algumas das loucuras que vamos acompanhar, para só então ir nos conectando mais com o protagonista e tal. Então se você é daqueles que não gosta de enrolação, Bullseye pode ser uma ótima pedida, principalmente para os que também gostam de Indiana Jones, a Múmia e outras obras semelhantes. E algo que deixa o clima bem bacana, eles são muito bem feitos e passam a sensação de explorar ruínas antigas e locais misteriosos. É o tipo de obra que vai precisar de um personagem carismático para nos levar em aventuras malucas e em locais interessantes. Vamos ver como esse primeiro capítulo vai acabar. Assim terminamos as séries e vamos para os one-shots. Mas antes dá o like no vídeo e se inscreve no canal. Aqui sempre falamos de obras brasileiras de qualidade. E também considere apoiar a revista. Você pode ler todas as obras do site pagando apenas R$5. E existem capítulos de graça para você dar uma olhada e ver se curte. Então vai lá em swmangás.com e dá uma chance. Tamers. Então, isso aqui não é exatamente nem uma série, nem um one-shot. Tamers é mais parecido com Jujutsu Kaisen Zero, ou seja, uma sequência de one-shots que formam uma história fechada. E não vai ser publicado em toda edição. Tamers é uma história bem diferente. Um dia o protagonista acorda e descobriu que botou um ovo. Fenrir é um cara grandão, mas extremamente tímido e gentil, que aparentemente no passado foi fortemente repudiado por ter perdido o controle quando criança, e esse trauma o persegue até hoje. Ele tem uma amiga chamada Angel, que é exatamente o oposto, baixinha, barulhenta e briguenta, sempre disposta a impedir que os outros se aproveitem do amigo. É uma obra que se passa nos dias atuais, com ambos protagonistas do ensino médio, e parece envolver mais mistério e ação, variando de momentos mais leves com cenas pesadas de violência. O primeiro capítulo focou bem na curiosidade, e o capítulo 2 revelou alguns dos mistérios, e foi uma grande surpresa pra mim. Tudo aparentava que seria uma mistura de Digimon mais Pokémon mais Shin Megami Tensei, e realmente fiquei feliz com o que foi entregue. O capítulo 2 foi um capítulo mais denso em texto, mas o gancho inicial foi tão bom que eu tava mais querendo que eles conversassem sobre tudo mesmo. Compreendemos como os monstros funcionam, vimos a personalidade deles, a trama do assassinato do capítulo 1 se moveu em direção aos protagonistas, e a forma que o capítulo acaba também já prepara mais loucuras pro capítulo 3. Gostei muito do design dos monstros, e é uma das obras que eu estou mais ansioso pra ver o que vai rolar. A partir daqui, as histórias são obras fechadas, então vale muito a pena ler porque é rapidinho. Feyblade. Feyblade é um one-shot que brinca com contos de fadas. Nesse caso, Cinderela, pegando certos conceitos e transformando num shonen de porrada e aventura. A história conta a vida de Scintilla, uma mulher perseguida por ser considerada uma bruxa, que encontra Alvin, um garoto fada inventor que perdeu sua mãe há muito tempo, mas que deixou um misterioso objeto para ser entregue à pessoa certa algum dia. Temos momentos de comédia legais, um drama por trás e cenas de ação muito bem feitas. Tudo isso acompanhado, novamente, de uma leitura fluida, como todas as outras obras da revista, apesar delas terem estilos diferentes de narrativa visual e usarem sua atenção também de forma diferente. A borda de alguns quadros, estilo contos de fada e outros detalhes também foram muito bem-vindos. Já na parte do que poderia melhorar, acho que seria em condensar o foco da história. Tem muitos elementos que disputam tempo, e isso pode ter tornado a história mais complexa de se criar para esse one-shot. Histórias curtas normalmente se baseiam em algum sentimento forte, uma situação inusitada ou ideia curiosa. Aqui parece que o autor queria muito convidar o leitor a ver o mundo dele, então ficou algo meio termo entre capítulo 1 e o one-shot. Mas para a maioria das pessoas isso nem será um problema, eu que tô avaliando as obras tentando ajudar os autores a evoluírem ainda mais.
mais. Fora que no geral essas críticas, para a maioria das pessoas aqui, vai ser compensada por outros elementos de qualidade. Em Fableland, por exemplo, além dos elementos de qualidade mais óbvios da história, tipo a arte, também temos algumas coisinhas menos chamativas mais legais, como o bom design das invenções do Alvin ou dos monstros abóbora. Alice Ânimo. Essa é uma história que se passa em um mundo bem inspirado em séries como Final Fantasy e Kingdom Hearts, onde algumas pessoas conseguem materializar armas mágicas a partir de sua alma. Alice é a protagonista, uma garota que adora aventuras e que não recusa uma luta, mas que possui um trauma pesado pela morte de sua mãe, que sempre atrapalha ela nas piores horas. Ela luta contra criaturas chamadas Sombras, e está treinando com seu mestre para finalmente despertar o seu poder. Como você pode ver pela sinopse, é um one-shot bem focado em ação, mas achei que faltaram algumas cenas mais impactantes e momentos mais emocionantes para potencializar o ponto principal do one-shot, que é o momento que ela consegue a própria espada. Tivemos muitos momentos com informações frias, que tiraram o espaço de desenvolvermos mais a protagonista, que era o que realmente importava nesse one-shot, visto que era a jornada emocional dela. Senti que a forma que ela atingiu a sua percepção necessária para seguir em frente foi muito súbita, e foi outra obra que ficou no meio termo entre o one-shot e capítulo 1. Por isso, eu, pessoalmente, não utilizaria o one-shot de Fableland e de Alice Ânimo como seus respectivos capítulos 1. Mas, novamente, esses são problemas técnicos que eu tento apontar para ajudar os autores a evoluir. Você, como leitor que só quer se divertir, vai encontrar uma história com muita ação e coreografias legais. Foi pancadaria pra todo lado, contra um bicho, contra vários, contra monstro gigante, com magia, com espada e por aí vai. A ação foi um ponto que chamou a atenção de muitos leitores, o que agradou a galera que gosta de uma potencial história focada apenas em pancadaria. Será que vai ser serializada? Fio. Ito, ou Fio, é um mangá sem falas que conta a história de duas vidas que se entrelaçaram. Ela vai mais pro lado sentimental, mostrando o que conecta as pessoas. A leitura é bem gostosa e rápida, com um detalhe muito bacana sendo o fio que está por cima de todos os quadros, representando não só o tema, que mostra as conexões e cortes que temos durante a nossa vida, mas também a forma que a quadrinização cria o caminho para os seus olhos passarem pela página. Como são apenas 16 páginas de história, é difícil avaliar, visto que é uma obra que se foca mais no sentimento. Não vemos nem o rosto dos personagens direito, e só vemos um rosto de fato lá na última página. Vai ser aquele tipo de história que pra alguns vai ser só legalzinho, e outros vão se conectar bem com o tema e talvez acabar chorando. O que eu acho que iria beneficiar bem a história, além de mais algumas páginas, seria dar mais momentos pro garoto e pra garota, pra gerar mais situações que tivessem um gancho emocional forte. Garotas da Terra. Garotas da Terra é um one-shot que se passa em um Rio de Janeiro alternativo, onde uma gangue de crianças de rua usam uma substância parecida com cola para fazerem todo tipo de furto, roubo e até se movimentar pelas paredes de casas e prédios. Mas repentinamente a Malia, a protagonista, percebe que alguém roubou todo o dinheiro que a gangue guardou e sai em busca do culpado. A história tem ideias interessantes, tipo a cola que vem de um tipo de coco, e a trama em geral é aquela parada de rivais, que muitos otakus gostam. Inclusive a quadrinização é bacana, não é difícil de ler a história. O real problema que se destaca, infelizmente, é a arte. Alguns pontos não são finalizados e o estilo parece ser meio irregular, então comparando com as outras obras da revista, acaba ficando bem contrastante. A inspiração de Naruto acaba transbordando demais também, mas se eu tivesse que apontar um elemento para ser corrigido primeiro, seria a questão da consistência da arte e a qualidade da imagem mesmo. Sei que foi uma das obras da estreia da revista, mas esse tipo de variação de qualidade não pode acontecer mais. E aqui é um caso curioso, onde a gente pode ver como a quadrinização e o desenho são coisas diferentes. O fluxo de leitura da história é de boa, o problema mesmo é essa inconsistência da arte que a gente estava falando. Jonas, o Quase-Mago. Jonas, o Quase-Mago fala sobre Jonas, um cara que é quase mago. Piadas à parte, ele precisa entregar seu TCC mágico, mas enrolou tanto que já está em cima da hora e não sabe o que fazer. Mas repentinamente a oportunidade perfeita aparece, e ele terá que provar que merece ser chamado de mago. É uma história focada na comédia, que se passa em um mundo medieval, e que não se segura em ser idiota. Tudo já começa no meio da confusão, e vamos compreendendo os motivos do trambiqueiro do Jonas estar lutando junto de um paladino super correto. Normalmente histórias de comédia dependem puramente de suas piadas, e isso faz com que seja uma roleta russa com o público, mas o One Shot conseguiu conectar elas com a trama, fazendo com que as recompensas das piadas não fossem só a graça, mas alguma cena que movia a história. Até temos aquela pontinha de desenvolvimento de personagem. É um One Shot bem gostoso de ler, que quando você fecha a história, você fica feliz de ter curtido a aventura. Inclusive fez muito sucesso entre os leitores, e a revista tá sempre querendo novas histórias boas, que igual ao sistema
esquema japonês, vê a popularidade dos one-shots e a disponibilidade dos autores, então quem sabe, não é? Sinceramente, não tenho nada pra recomendar pra melhorar, é questão de refino mesmo, ter ideias cada vez melhores e tal. Em geral, a estrutura aqui tava super certinha. Essas foram todas as obras disponíveis na revista até esse vídeo. Tudo isso por R$5 realmente tá barato. Ver essa galera crescendo com o tempo também é muito satisfatório. Poder votar nas obras, conversar com os autores, ver o resultado do nosso feedback é sempre incrível. Então entra aí em swmangás.com pra ver os capítulos grátis. E se curtir, dá uma chance, dá pra pagar no Pix, boleto, cartão. Agora sobre as minhas considerações finais. Eu acho que no quesito narrativa visual, a revista tá obviamente bem assessorada. O Maurício Osamu é um monstro nesse quesito, e qualquer mangaka aqui do Brasil que tenha a obra revisada por ele, sempre fica em choque como ele abre seus olhos pra questões que nunca nem imaginamos. Porém, tem uma coisa que eu acho que pode melhorar. O próprio Araújo, um dos responsáveis da revista, diz que eles não metem a mão na história do autor, e sim ajudam eles a melhorarem a execução. Óbvio que isso não significa que eles não vão dar sugestões de mudança no diálogo, em estruturas e tal. Só que eu tenho uma visão um pouco diferente, mas não necessariamente oposta, e sim complementar. Pra quem não sabe, eu também sou editor de mangá, além de diretor de narrativa. Ajudei o Ricardo Manga a publicar Valhalla Reborn como editora japonesa, conseguimos ser premiados em segundo lugar no concurso da Shueisha com Monsters Odyssey, pegamos mais de 1,5 milhão de views com essa obra. E adivinha, apesar de eu não saber muito de quadrinização, como toda a equipe de editores da Shonen West, eu meti a mão em tudo que envolvia a narrativa textual, na história, nos diálogos, nos personagens, na ideia. Claro, eu fui pago pra isso, o autor pediu minha ajuda. E não foi algo que eu fiz com várias obras ao mesmo tempo, eu era meio que a dupla dele nesse sentido. E o trabalho de um editor desse tipo é, de fato, fazer o autor utilizar mais do próprio potencial. Enquanto a equipe da Shonen West parece estar muito capacitada na parte visual, que é essencial, visto que uma boa narrativa visual torna uma história ruim aceitável, enquanto uma narrativa visual ruim torna uma história ótima e ilegível, eu, como editor mais focado na narrativa, acho que existe esse espaço para a revista melhorar. Consigo perceber algumas estruturas, diálogos e coisas do tipo que tinham espaço para uma reorganização importante que destacasse mais ainda os pontos positivos da obra e a intenção dos autores. Esses não são erros fatais, mas sim aquele tipo de coisa que muitos brasileiros já esperam por estarem acostumados a lerem obras que passaram por vários filtros de qualidade do Japão até chegar aqui. E eu tenho certeza que a editora vai conseguir encontrar cada vez mais editores especializados em diferentes áreas conforme ela for crescendo. E também sei que pelo fato de termos poucos editores agora, que é difícil um autor ter realmente um editor duplo ali com ele o tempo todo. Os editores precisam ajudar várias obras ao mesmo tempo. A cada edição que passa, a revista tá melhor, o site tá melhor, as histórias evoluem, os autores aprendem algo, e pra tudo isso continuar acontecendo, eles dependem de você. Não adianta a gente só reclamar que o brasileiro não faz história boa, e quando uma iniciativa boa dessas aparece, a gente só reclamar e deixar morrer. Então cria uma conta aí no swmangás.com pra pelo menos estar inteirado na parada e me diz aí quais as obras que você mais se interessou. E aproveita pra dar like no vídeo e se inscrever no canal. Aqui a gente fala direto de mangá nacional e tem uma playlist só disso, vou deixar na descrição. Você também pode apoiar meu conteúdo a partir de R$5 pra ter vídeos exclusivos, vídeos antecipados, live exclusiva, área VIP no Discord e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo, e aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.